Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui nesse canal bombando. Ficamos um pouquinho ausentes, ficamos, mas estávamos de férias, porque todo mundo merece férias. Só que a gente voltou com tudo, com 9 dicas especialíssimas para você, que é um fotógrafo e que quer saber um pouquinho mais sobre como dirigir um ensaio sensual pela primeira vez. Bom, eu já vou pedindo para você se inscrever aqui no canal, deixa seu like, segue a gente nas nossas redes sociais que tá aqui embaixo, que a gente sempre pede, mas é para você estar ali, tá? A gente tá presente. Ver essas dicas também de ensaios, porque nas stories a gente sempre lança umas enquetes sobre como fazer tal coisa, outra coisa, e sobre assuntos para trazer aqui para esse canal que é super especial. Como o nosso canal aqui, ele é voltado muito para fotógrafos, e esse assunto eles vêm me pedindo muito, os fotógrafos vêm me pedindo muito, eu trouxe eles aqui para vocês com 9 dicas para como dirigir o seu primeiro ensaio sensual. Bom, eu vou trazer essas 9 dicas baseados no que eu fiz no meu primeiro ensaio sensual, como eu dirigi e como eu fiz cada pedacinho. A nossa primeira dica, ela é muito importante e eu creio que a gente tem que estar fazendo com qualquer outro ensaio, não somente ensaio sensual. Só que esse ensaio, em especial, tem que ter um super estudo. Então você tem que estudar antes sobre como é um ensaio sensual, o que fazer no ensaio sensual e procurar referência. Essa é a nossa segunda dica, procurar referências. Porque não basta você só estudar, ver alguns vídeos de como faz, de tananã, mas você tem que procurar as pessoas certas para ter as suas referências fotográficas. Não é um copiar, mas é um se espelhar. Claro que você, dentro desse espelho, vai colocar a sua identidade, a sua assinatura ali de leve, né? Porque cada fotógrafo tem a sua assinatura. A nossa terceira dica, ela é um pouco complicada porque se tratando de o seu primeiro ensaio sensual, de dirigir o seu primeiro ensaio sensual, talvez pode ser um pouco difícil essa dica. Mas o principal é controlar o seu psicológico. Sabe aquela ansiedadezinha de, ai meu Deus, será que eu vou saber dirigir? Será que eu vou saber fazer? Fotografar você já sabe, porque para você pegar um ensaio sensual, você já tem que pelo menos saber fotografar. Então, dominando a sua técnica, você tem que controlar também o seu psicológico de, então, vamos lá, vamos fazer. Principalmente quando é a primeira vez daquela pessoa também sendo fotografada. Que no caso foi o meu caso. A minha primeira vez de ensaio sensual, eu também era uma fotógrafa inexperiente nesse assunto e a minha modelo também era uma modelo inexperiente nesse assunto. Então eu teria que estar ali, ó, controlando o meu psicológico e o psicológico dela. Que no caso é exatamente outra coisa. Acalmar a sua cliente. Ela nunca pode saber, nunca pode nem ter sombra de dúvidas que é a sua primeira vez, que você nunca fez aquilo. Por mais que ela saiba, a sua confiança, o seu autocontrole tem que ser o suficiente para também acalmá-la. Essa dica, ela também é super especial e eu creio que como qualquer outro ensaio, para se tornar um pouco mais agradável, para se tornar ainda mais especial, essa é uma dica muito importante. Crie uma playlist sensacional. Uma playlist que junte músicas de gosto pessoal da sua cliente e com algumas músicas que você seleciona, que você sabe que foram feitas para acalmar, para envolver. Tá aí, gente, playlists aí, ó, maravilhosas de 50 tons de cinzas. Mas são músicas que são envolventes. A gente tem música pra tudo, a gente tem música pra chorar, a gente tem música pra ser romântico, a gente tem música pra deixar a gente feliz quando a gente tá meio triste, então a gente também tem músicas pra esse tipo de ensaio. Então crie uma playlist sensacional. Essa minha próxima dica, ela é um pouco estranha talvez, pode parecer um pouco estranha, mas você vai entender o porquê que eu estou dizendo dela. Essa dica é fotografar sem a câmera.
Aí você se pergunta, como Como assim fotografar sem a câmera? Peraí, aí você tá doida? Como assim? Se eu sou fotógrafa, eu tenho uma câmera, eu tenho que fotografar com a minha câmera. o que eu vou dizer pra vocês vão entender. Como era a minha primeira vez fazendo um ensaio fotográfico, dirigindo um ensaio fotográfico, e também era a primeira vez daquela modelo, eu usei de uma certa estratégia e eu passo ela pra vocês porque ela foi muito útil e eu uso ela até hoje. A gente nessa de vamos escolher o look do dia, os looks separar tudo bonitinho, eu peguei ela num dia bem anterior, uma semana antes praticamente, e nessa de vestir e colocar e tirar alguns looks, eu coloquei uma música, que tá lá naquela da playlist, coloquei umas músicas envolventes do gosto dela, e a gente começou a conversar, e eu falei assim, olha, faz aqui, faz tal coisa, deixa eu só dar uma olhadinha, vamos ver os seus ângulos melhores, olha que linda que você ficou com isso. E com isso, sem a câmera mesmo, eu ia olhando algumas coisas que ela fazia involuntariamente com o corpo, enquanto eu falava alguma coisa, ela me respondia de um jeito. Por exemplo, quando eu dizia, dá uma consertadinha aqui assim, nessa parte de cima, ela consertava, ou de costas, e fazia uma pose que eu sabia que se eu dissesse isso naquele dia do ensaio, sairia exatamente a mesma reação. Então aquelas fotos ficavam gravadas na minha cabeça sem a câmera. E por que eu falo sem a câmera? Não sei se você já percebeu isso, mas é meio óbvio. Todas as vezes que a gente está num evento, algumas pessoas sem a câmera, quando você tá sem a câmera aqui, ó, desarmada do ladinho, a pessoa age normalmente, espontânea. Agora, quando você já tá com ela aqui, ó, preparada, aqui em cima, ou a pessoa trava, ou então a pessoa já fica preparada, assim, pra poder me fotografar. E às vezes não é isso que a gente quer. Eu particularmente tenho assinatura de fotos espontâneas. E mesmo num ensaio sensual, a gente pode dirigir de uma forma pousada, mas deixar a leveza de um espontâneo. Essas dicas que eu dei, talvez é um pouco antes do ensaio em si. Mas agora vamos ao dia da prática, ao negócio ali, ó, mão na massa. No dia do ensaio, algumas coisas que eu falo pra você que pode ajudar um pouco é o processo de despir. Como se trata de um ensaio sensual, é lógico que são lingeries, mas você pode amenizar essa vergonha, esse medo, essa tensão que a modelo fica e que talvez acaba passando para você e você não consegue fotografar nas primeiras fotos, por exemplo. Então isso vai facilitar que as suas primeiras fotos também fiquem excelentes, que é exatamente esse processo de despir. Como que funciona esse processo de despir? Eu não posso colocar aqui para vocês, mas eu vou deixar aqui embaixo num link especial, porque eu não sei, vou colocar aqui no YouTube não. Porque vai, né, que... Não sei. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link do meu blog, que conta a história exatamente do que aconteceu nesse dia, que foi um dia super especial, um dia bem maluco, por sinal. Mas tá aqui embaixo algumas fotos em especial. E essas primeiras fotos, elas foram com um cropped de manga longa e a parte da lingerie de baixo. Involuntariamente, a modelo se sentia um pouco mais vestida, como a gente. Então ela normalmente ia pousando e as primeiras fotos ficaram muito especiais por isso. E aí a gente foi descobrindo um pouco mais, já colocava ela com menos lingerie e com algum blazer, alguma coisa que fosse transparente, e depois a gente foi tirando. Então era como se ela fosse tomar um banho. Tira alguma coisa, tira outra coisa, e a gente foi tomar um banho, entendeu? É exatamente isso que é o processo de despir. Quando ela se vê, ela tá se vendo igual a gente. Parece que ela também tá com roupa e tá tudo certo. Dica pessoal minha, e eu acho muito interessante, não use foco e desfoco. O que é exatamente isso? Você sabe que é aquela questão de fundo desfocado e a gente aqui focado. Só que isso tudo bem, beleza. Você desfoca algum certo ambiente e foca na pessoa, mas não usa esse foco e desfoco no corpo. Você querer focar nos seios e não aqui embaixo, querer focar embaixo e não em cima.
Esse processo do ensaio sensual, ele é muito visual. Então, se você desfoca algo, já cai um pouco essa visão de ser um ensaio sensual. É legal quando você usa alguns objetos para fazer uma certa moldura, onde você tira o foco total da pessoa, da modelo, e coloca o foco nesse objeto que está aqui. Chega a ser como se fosse algo lúdico, de, olha, tá chegando ali naquela modelo. Ela tá ali, você sabe que ela tá de lingerie, mas você não tá vendo ela totalmente. Agora, você fazer isso com partes do corpo fica sem nexo, justamente porque o ensaio sensual, ele é muito visual, então ele tem que estar todo em foco, entendeu? Diferente, por exemplo, quando eu usei essa questão de foco e desfoque nesse dia do meu ensaio, porque nós estávamos numa fábrica abandonada onde era tudo alaranjado, mas justamente por ser abandonada tinha muitos piches. Piches na cor preta, na cor branca, azul e vermelha, algumas em vermelha. E a fábrica em si tinha vermelho e laranja, que era bem rústica. Então, as lingeries que ela tinha escolhido, por incrível que pareça, tinham essas cores, branca, azul, roxa, vermelha. Então a gente usou essa poluição desfocada, mas focando inteiramente nela, o que deu ainda mais destaque para a lingerie que ela estava usando. Bom, meus amores, essas dicas que eu dei para vocês, elas são dicas que eu usei e que eu creio que são para a vida inteira. Começa um pouquinho mais de tensão mesmo quando você está fazendo o seu ensaio pela primeira vez, seja ele qual for, que seja newborn, que seja gestante, que seja ensaio sensual ou um casamento. Quando a gente faz isso pela primeira vez, é um pouco do medo do novo, mas saiba se controlar. Acredite na sua técnica, estude muito, porque se você estudar bastante, você vai ter confiança em si mesmo daquilo que você estudou e só vai colocar tudo que você estudou em prática, tá bom? Então assista vídeos como esse aqui, dando dicas especiais pra vocês. De novo eu falo pra vocês deixarem o like de vocês, que eu vou saber que vocês estão gostando dos assuntos que estão vindo por aqui. Não deixa de correr lá no nosso link, que tá o nosso blog com a história inteirinha. É um texto grande, mas é super especial, então deixa de preguicinha de ler, tá? Vai lá, vai ser bom pra você. Tem fotos lá também do ensaio completo. Confira lá, se você tiver alguma dúvida, deixa a gente aqui na caixinha de comentários que a gente responde pra vocês algumas coisinhas, tá bom? Um grande beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até! E aí... Para de cantar, passarinho! Mãe! Apaga essa luz, pelo amor de Deus! Para de fazer barulho!